Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Oremos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, por favor, abençoe, Senhor, essa leitura que foi feita. Independente do que será pregado, que esta palavra já possa ter falado ao coração dos meus irmãos, Senhor. Mas ainda assim, Senhor, nós ousamos pedir que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer ensinar para a Tua igreja. Por favor, nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Vou tentar ser breve e falar numa linguagem bem clara, porque nós temos crianças hoje na plateia, e delas é o reino dos céus. Hoje nós não temos aulinha com as crianças, porque nós entendemos que as crianças também precisam aprender a cultuar no culto normal, por assim dizer, para que elas aprendam a adorar ao Senhor também. Tem muitos jovens aqui que nunca passaram por uma escola infantil, bíblica, dominical, e são excelentes crentes, estão aí firmes até hoje, ok? Então nós fazemos dessa forma para que todos possam ter pelo menos um dia, cultuar toda a família junto ao Senhor, e que elas aprendam a disciplina de ouvir a palavra de Deus também. É assim que nós temos feito. Se acharmos que devemos mudar um dia, mudaremos também, se a necessidade assim o exigir. Muito bem, vamos lá. Irmãos, eu fiquei tentado a pular essa palavra. Por quê? Porque quem tem acompanhado aqui, domingo após domingo, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, tem menos de 2 meses, eu acho, que nós já falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Já teve um texto assim, há pouco tempo atrás, se você for ver lá no capítulo 6, versículo 30 e diante, já falou sobre isso. Aí eu pensei, mas que eu vou pregar em cima de um texto praticamente igual ao que já foi pregado antes? Não saberia muito o que falar. Mas aí eu pensei assim comigo: se o próprio evangelista escreveu 2 vezes uma mesma ocorrência, quem sou eu para tirar? Quem sou eu para pular essa parte? Se o evangelista Marcos disse que era importante e ele escreveu, então é porque é importante. Então eu não vou pular. Se tiver que repetir, a gente repete tudo de novo. Tem algumas diferenças entre o que aconteceu daquela vez e o que está sendo relatado agora. Uma das diferenças é que a primeira multiplicação dos pães provavelmente, aliás, com certeza foi em território judeu. Aconteceu para judeus e sobraram 12 cestos. E agora esse milagre se dá em território gentil. Provavelmente, não é
totalmente claro sobre o texto, mas é quase certeza que se dá em território gentil, demonstrando que a bênção do Senhor Jesus é para todos os povos. Para todos os povos. Uma outra diferença é que no primeiro texto a multiplicação ela se dá num lugar assim onde há muita relva verde. Não sei se vocês se lembram que na última pregação sobre o texto da multiplicação eu até falei que ele remetia ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, porque naquele primeiro texto eles deitaram em gramado verde, e agora eles estão no meio do deserto, demonstrando o quê? Demonstrando que a bênção do Senhor pode estar tanto no lugar florido, no meio de um lugar onde há uma relva verde, como pode também estar no meio do deserto. Então remete muito àquela caminhada do povo de Deus, os 40 anos no deserto. Muito interessante. Muito bem, feitas essas observações, nós podemos verificar aqui vamos tentar verificar algumas lições extraídas deste texto, que eu tentei não ser muito repetitivo àquilo que já foi dito na primeira pregação a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes, que você pode acompanhar. Ela também está gravada lá no nosso canal do YouTube, e você pode também um dia parar para assistir também, porque ali o Senhor nos deu lições bem bacanas também. Irmãos, tendo em vista que o evangelista achou importante repetir a lição e não omitir o texto, eu cheguei à conclusão que algumas coisas no ministério do Senhor estão sujeitas à repetição, precisam ser repetidas, e isso conforme o quê? Conforme a necessidade. Por exemplo, se você verificar lá no versículo 8, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 8, ele diz assim: naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer. Às vezes, as situações de necessidade e de carência, elas se repetem, e aí, aquilo que Jesus fez uma vez, Ele vai precisar fazer de novo, porque a situação assim exige. Assim também você, que trabalha no ministério, que tem alguma função no corpo de Cristo, e todos nós temos alguma função no corpo de Cristo, muitas vezes nós precisaremos repetir aquilo que já fizemos, porque a situação vai exigir. Eu já preguei aquela mensagem, vai ter que pregar de novo. Eu já cantei aquele louvor, vai ter que cantar de novo. Eu já dei aquela aula, vai ter que dar de novo. Eu apresentei aquela peça de teatro, vai ter que apresentar de novo. Eu já alimentei aquele povo, vai ter que alimentar de novo. Já discipulei aquela pessoa, vai ter que discipular de novo, e assim sucessivamente, porque muitas vezes a necessidade vai exigir que você repita algo que você já fez, e não se alcança nada, não se prospera em nada, se a gente não aprender a fazer todos os dias da rotina uma novidade, para que nós possamos sempre avançar. Então, meus irmãos, estejam sempre preparados para fazer mais uma vez, para dizer mais uma vez, para realizar mais uma vez aquilo que um dia você já fez, porque a necessidade assim pode exigir. Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes, e Ele novamente iria multiplicar pães e peixes, porque assim a necessidade o exigia. Que você possa estar preparado para repetir aquilo que você já fez, caso a necessidade assim o exija, em nome de Jesus. O ministério de Jesus, isso eu disse da outra vez,
é marcado pela compaixão e responsabilidade. Veja, no versículo 2 e 3, ele disse assim: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Isso é compaixão. Agora vem a responsabilidade. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Compaixão. Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas que teriam que caminhar 3 dias, e ele disse: não vai dar. E aqui é um deserto, não tinha supermercado, não tinha fazenda, não tinha nada. No outro texto, os discípulos ainda tentaram empurrar a multidão, falaram: manda eles embora para eles comprarem alguma coisa. Aqui não tinha lugar para comprar nada, porque estava no deserto. Então Jesus, ele tem compaixão a se colocar no lugar da outra pessoa, e evangelho é essencialmente isso, é se colocar no lugar da outra pessoa. Ah, eu não tenho fome, mas eu me coloco no lugar de quem sente fome. Ah, eu não sou discriminado, mas é se colocar no lugar de quem eventualmente for discriminado. Eu não estou na rua, eu não estou doente, eu não estou preso, mas a compaixão, a empatia, consiste justamente em se colocar no lugar das pessoas que estão passando por essa situação, De vez em quando, vez por outra, eu já ouvi o testemunho de pessoas homossexuais e aquilo que elas sofreram na sua vida, o preconceito que já sofreram, a violência que já sofreram. E quando você senta com uma pessoa assim e você ouve aquilo que ela passou, o seu modo pastoral de tratar com uma coisa muda, porque você vai evitar fazer coisas que aumentem o sofrimento, e você vai tentar fazer coisas que aliviam o sofrimento das pessoas. Isso é compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, padecer junto. Responsabilidade é fazer algo para evitar ou aliviar o sofrimento alheio. Se de tudo nessa mensagem você esquecer, isso eu peço que você não se esqueça. Qual é a sua missão enquanto discípulo de Jesus? Não causar sofrimento alheio, sofrimento injusto, sofrimento desnecessário, não causar sofrimento e aliviar o sofrimento alheio. Eu não causo sofrimento, mas eu alivio o sofrimento. Eu evito o sofrimento, eu evito que a pessoa passe por aquilo. Isso é ter compaixão e isso é ter responsabilidade. Então, quando você vai para o hospital fazer um exercício de capelania, o que você está fazendo? Você não está causando sofrimento, você está aliviando o sofrimento. Quando você vai para a rua, não foi você que causou aquele sofrimento, mas você vai para aliviar aquele sofrimento. Quando alguém abre o coração para você, você não vai fazer como os amigos de Jó, aumentar o sofrimento, mas você vai tentar aliviar o sofrimento, porque o discípulo de Jesus, ele não causa sofrimento, ele alivia o sofrimento, porque isso é ter compaixão e isso é ter responsabilidade na presença do Senhor. Que todos nós possamos estar aptos para isso, em nome de Jesus, porque nós somos chamados para aliviar o sofrimento do mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. O ministério de Jesus, ele é marcado também pela paciência. Paciência. Veja no versículo 4. Os discípulos disseram assim: deixa eu beber uma aguinha. Bebi. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá fartá-los de pão neste deserto? Meus amigos,
Eu já multipliquei pão, não tem nem 2 meses, eu multipliquei pão. De novo? Você está me perguntando isso? Eles poderiam ter dito: Senhor Jesus, mestre, multiplica aí para o povo. Mas Jesus tem paciência, tem tanta paciência, que ele repete aquilo que ele já havia dito já. Ele diz assim, no versículo 5, e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E Jesus repete toda a liturgia daquilo que já havia sido feito anteriormente também. Então, Jesus não fez isso que eu fiz, por exemplo. Fiquei, já pensou? Ele poderia ter dito: vocês não se lembram do que eu já fiz? E me perguntam de novo? Acorda, meu! Jesus tem toda a paciência para repetir antigas lições, ou lições não tão antigas assim, para que os seus discípulos possam aprender a lição. E se Jesus tem paciência assim conosco, nós também temos que ter paciência uns com os outros, porque o tempo todo nós precisamos reaprender aquilo que nós já aprendemos. E o ministério de Jesus é marcado pela paciência, longanimidade, é um ânimo espichado, é um elástico que você puxa assim tem que ser a paciência dos servos do Senhor. Que essa paciência de Jesus possa encher os nossos corações de paciência também, em nome de Jesus Cristo, porque a paciência é marca do ministério de Jesus. Que possamos ter paciência uns com os outros. O ministério de Jesus, ele é marcado pela arrecadação, agradecimento e redistribuição. Porque Jesus, ele diz assim no versículo 5, ele perguntou quantos pães tinham, eles disseram 7. Jesus, ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, já não era mais a relva verde. Ele tomou os 7 pães, pegou dos discípulos, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos, e estes redistribuíram, repartindo o pão entre o povo, e igualmente com os peixinhos também. Então o ministério de Jesus, ele é marcado por esse movimento: arrecada do povo, arrecada dos discípulos, ação de graças, e vem tudo para o bolso do pastor. Amém? Oxe, como não? Tu não honra seu líder, não? Parece brincadeira, mas é assim que os caras fazem. É assim que os caras fazem. Eu ouvi uma história de um pastor de uma grande denominação, muitas igrejas, que arrecadou um valor, eu creio não estar errado, uns 300 mil reais no dia do aniversário, e deram para ele. E ele ficou todo feliz, na frente dos outros, agradeceu. Depois ele chamou os pastores numa sala em deserto, numa sala particular, e começou a brigar com os pastores: vocês não sabem honrar o seu líder, porque hoje eu não esperava sair daqui com menos de 1 milhão. Vocês não sabem honrar o seu líder. Tudo a ver com Jesus, nada a ver, porque o ministério de Jesus, ele é marcado pela arrecadação, ação de graça e redistribuição para o povo. Volta tudo para o povo, volta tudo para as pessoas. É claro que a gente tem CNPJ, tem luz, tem água, e não seria errado ter um ministro pago com o valor do dinheiro da igreja arrecadado, porque o apóstolo Paulo, ele disse: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Não seria errado também, não seria nada errado se isso acontecesse.
Mas supridas essas necessidades básicas, tem que voltar para o povo necessitado. Como lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não havia nenhum necessitado entre eles. Essa é a grande ótica, essa é a grande ética, e essa é a grande utopia. Que é utopia? É um lugar que ainda não existe, mas que para onde se caminha. Essa é a grande utopia do reino de Deus, porque em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há gentil, mas Cristo é tudo em todos. E o reino de Deus é para o povo de Deus. É para o povo de Deus. Povo de Deus. Tiago na sua epístola ele fala assim: se entra uma pessoa pobre, quando entra uma pessoa pobre no meio da sua reunião, você deixa ela escondida e fala: senta aí debaixo do escabelo dos meus pés. E aí entra uma pessoa rica, você trata com toda honra. Agindo assim, vocês não fazem diferença entre vós mesmos, cometendo uma torpeza, uma horrível discriminação. Não pode ser assim, porque o reino de Deus ele é marcado pela arrecadação, agradecimento e redistribuição, para que, ainda que imperfeitamente, a gente caminhe para aquele lugar chamado Reino de Deus. Reino de Deus. O reino de Deus está em vós, está no meio de nós, e tem como esse objetivo: prover os filhos de Deus de toda dignidade, para que não haja entre o povo de Deus, entre aqueles que chamam pelo seu nome, falta de pão, falta de alimento. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a imitar o ministério de Jesus, nesse aspecto também, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a nossa intenção e a nossa ação não esteja só voltada para nós mesmos, mas possa estar direcionada ao outro. Como disse Paulo a Timóteo: tendo que comer e o que beber, com isso estaremos contentes. Em nome de Jesus. Finalmente, o ministério de Jesus, ele é marcado pela fartura e pela sobra. Fartura, não é que farta, no sentido de que foram fartos. Veja no versículo 8: comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram. Dos 7 pães, de alguns peixinhos, toda aquela multidão foi alimentada. Que daquilo que for pouco do povo de Deus possa ser sempre multiplicado, para que haja fartura no meio do povo de Deus também. Que você seja farto de alimento, que você seja farto de alegria, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio de prosperidade, que você seja cheio de paz, e que ainda sobre muitos cestos para que você possa partilhar com outras pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja fartura no meio do povo de Deus, porque aquilo que é colocado diante do altar de Deus é recebido com ação de graças e é redistribuído para todo o povo de Deus. Meu dom é tão pequeno, pastor, aquilo que eu tenho é tão pouco, mas se você colocar nas mãos do Senhor Jesus, com certeza Ele há de multiplicar, fartar a sua vida e também fartar a vida de muitas outras pessoas que estiverem em seu redor, em nome de Jesus. Então somente coloque o peixinho, coloque o pãozinho nas mãos do Senhor. Não diga eu tenho tão pouco assim, não faça isso, não retenha para si, mas coloque na presença do Senhor, porque Ele há de multiplicar e entregar na mão do povo de Deus. E o primeiro beneficiado vai ser você, em nome de Jesus Cristo. E sobraram cestos aqui. Quando ele multiplicou lá para os judeus, tinham sobrado
12 cestos. E desta vez sobraram 7 cestos. Aqueles 12 cestos representam as tribos de Israel, o novo povo de Deus. E o número 7 aqui significa a totalidade das nações, é o número da completude de Deus. Em 7 dias Deus criou o mundo, em 7 dias Deus criou os animais, em 7 dias Deus terminou a sua obra de criação. Então, esse texto nos indica que Jesus quer abençoar todos os povos. Que nós possamos ser um povo assim, meus irmãos, que também abençoa todos os povos. Eu oro a Deus, meus irmãos, que as nossas vidas sejam preenchidas pela abundância de vida da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Não se conforme em nada menos do que isso. Em nada menos do que isso. Porque Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando eu estou dizendo vida em abundância, eu não estou me referindo somente à abundância de bens. Não é isso, mas é a abundância de paz. Abundância de alegria, quando você deita na sua cama com a sua esposa, com os seus filhos, nas suas relações sociais, no seu contentamento com as coisas do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus também, vida em abundância, que as pessoas possam perceber, ao olhar para o rosto de cada um de nós, que há uma vida em abundância ali, que é a vida de Jesus fluindo através das nossas vidas, em nome de Jesus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que assim seja nas nossas vidas, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então vou fazer uma recapitulação daquilo que nós aprendemos nessa noite. Algumas coisas no ministério precisam ser repetidas, precisam ser feitas de novo. Você não usa o machado para cortar uma única árvore, você precisa usá-lo para cortar outras também, e o machado precisa sempre estar afiado. O ministério de Jesus é marcado pela compaixão e pela responsabilidade. Tenha compaixão e tenha responsabilidade na presença do Senhor. O ministério de Jesus é marcado pela paciência. Tenha paciência, porque Jesus precisou ter paciência com você e comigo, e precisa ter até hoje. Até hoje ele precisa ter. O ministério de Jesus é marcado pela arrecadação, ação de graças e redistribuição. E finalmente, o ministério de Jesus é marcado pela fartura. Que você tenha muito na presença do Senhor, muito em alegria, muito em paz e muito na presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado nessa noite, sinta-se abençoado nessa noite pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor prospere os teus caminhos, que o Senhor te dê tranquilidade, te leve para tempos de refrigério na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor multiplique a tua paz e a tua alegria, que Ele lute tuas batalhas, que Ele vença as suas guerras, em nome de Jesus Cristo, para a glória dEle, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar na presença de Deus, em nome de Jesus.